Olá pessoal, tudo bem? Essa aula nós vamos tratar da ideia de as bases eugênicas na mentalidade abortista. A primeira coisa importante a se destacar num tema como esse é não acusar o defensor do aborto de nazismo. A eugenia é um termo complicado, um termo delicado, a gente vai investigá-lo aqui, vamos estudar com calma. E eu não quero que vocês pensem de imediato que há uma relação entre o defensor do aborto atual e o nazismo. Mas há disseminado na defesa atual do aborto algo que nós vamos estudar, vamos perceber que é considerado como eugênico. Mas é importante destacar, é importante diferenciar esse detalhe. Ninguém está aqui acusando o defensor do aborto de nazista, mas também não podemos isentá-lo de que a defesa do aborto tem uma forma mental baseada na eugenia, que é um tipo de lógica cientificista na modernidade. E é isso que eu vou mostrar para vocês, e é isso que eu quero apresentar nesse curso. Quero fazer o vínculo com a eugenia como uma concepção de ciência moderna específica que é fruto de um tipo de racionalidade seletiva que influencia de alguma forma o aborto nos dias de hoje, sem que as pessoas percebam, ou seja, criticamente, e mostrar sim que há um vínculo, sem sombra de dúvida, sem medo de dizer isso, entre uma parte da defesa do aborto e essa mentalidade eugênica. Para fazer esse curso, para apresentar essa aula para vocês, eu dividi em 3 partes, em 3 blocos, para facilitar o nosso roteiro de aula. Nós vamos fazer uma introdução ao problema do aborto, sobretudo na atualidade. Darei alguns exemplos que eu considero muito significativos para entender esta lógica, esta forma mental. Falarei da eugenia propriamente dita, ou seja, daquilo que a eugenia é ao longo da história, como que a eugenia se constituiu, como que ela foi pensada pelos seus criadores, o que é efetivamente a eugenia sob o ponto de vista conceitual, filosófico, e, por fim, terminarei fazendo o vínculo entre aborto e eugenia, arrematando essa relação entre o que é eugenia e o que está acontecendo hoje na mentalidade pró-aborto. Então, vamos para a primeira parte. A primeira parte eu considero um preâmbulo, uma introdução do problema do aborto e que traz de alguma forma esses temas da eugenia, quer dizer, como a gente vai ficar bem explícito isso para vocês. E eu vou fazer essa exposição a partir da análise de alguns exemplos. Vai ser uma exposição, obviamente, crítica, não só uma exposição descritiva desses exemplos. Eu vou usar 4 exemplos aqui, talvez sejam exemplos um pouco sutis à primeira vista, mas são exemplos que, ao meu ver, explicitam bem nesta análise crítica como que há, ou que deixam margens para analisar a questão da eugenia, da mentalidade eugênica por trás dele. Esses exemplos não reduzem, obviamente, a eugenia, mas eles são sinais, eles são sintomas de uma mentalidade eugênica. O primeiro exemplo é o do Richard Dawkins, que é o grande biólogo de Oxford, em que ele fala da síndrome de Down. O segundo exemplo é o da erradicação da síndrome de Down na Islândia. Acho que ele é um exemplo bem visível, bem concreto. Tem bastante realidade nele sobre esse problema da eugenia. Um segundo exemplo, mais próximo de nós, brasileiros, é o julgamento do Supremo Tribunal Federal nos casos dos bebês anencefalos, quer dizer, do problema da anencefalia. E, por fim, a questão do Zika vírus e da microcefalia, discutido e apresentado pela Débora Diniz, que é uma antropóloga, defensora do aborto e defensora justamente de casos de aborto para microcefalia. Então, quero analisar nessa primeira parte da aula com vocês estes exemplos e mostrar o quanto estes exemplos carregam uma mentalidade, uma forma mental eugênica. O primeiro exemplo dessa mentalidade pró-aborto carregada de eugenia ou de
vamos chamar assim, a partir de agora, de uma disposição eugênica, é o exemplo do Richard Dawkins, o famoso biólogo de Oxford, aquele que escreveu o Gene Egoísta. Richard Dawkins é bastante ativo no seu Twitter, nas suas redes sociais, e em 2014, ele respondendo a pergunta de uma internauta, de uma pessoa que conversava com ele no Twitter, ele diz basicamente o seguinte: é imoral que bebês com síndrome de Down nasçam. O tweet foi uma resposta a uma mensagem de uma usuária. Ela disse que enfrentaria um verdadeiro dilema ético se ficasse grávida e constatasse que seu bebê nasceria com síndrome de Down. Então, a pergunta da internauta, daquela que discutia com Richard Dawkins, era que ela sofreria um dilema ético. Isso é importante para a gente marcar aqui a ideia de que, para ela, o aborto é uma decisão. E para o Richard Dawkins, sua resposta foi bem explícita e é bem interessante. Ele diz: aborte e tente de novo. É imoral trazer atenção, isso, ao mundo se você tiver escolha. Dawkins, nesse sentido, enfatiza, e naquela época enfatizou, que a sua visão é uma visão civilizada, ou seja, a visão que representa uma concepção de civilização. São fetos, diz ele, diagnosticados com a doença antes de terem sentimentos. Ele disse ainda: há um lugar para emoções, e este caso, não é um deles. Num post posterior, ele diz, sobretudo, apoiar o seguinte: um feto sem sistema nervoso desenvolvido não tem nenhuma dignidade, não diz respeito a um ser humano. É, como ele disse anteriormente, um mero isto, uma mera coisa. Percebam que, para o Richard Dawkins, a concepção de dignidade está diretamente relacionada à concepção de bem-estar. E, neste caso, a decisão abortiva é uma decisão diante de uma doença e diante de uma doença que deve ser demarcada por uma escolha racional, uma escolha consciente de que nós não podemos colocar no mundo o doente. Nós não podemos colocar no mundo o portador da doença. Então, o segundo exemplo que eu gostaria de destacar para vocês é o exemplo da Islândia. Em 2017, a Islândia lançou uma notícia de que estava perto de registrar nenhum caso de nascimento de bebê síndrome de Down. É uma maravilha. Você conseguir erradicar uma doença como a síndrome de Down, por exemplo, combater uma doença como a síndrome de Down. Mas o interessante é justamente o caso de que o combate à doença de síndrome de Down era o combate ao doente, não o combate à doença. Um país como a Islândia, de 330 mil habitantes, havia no máximo 2 casos por ano de crianças que nascem com síndrome de Down. Um canal de televisão norte-americano, a CBS, trouxe o caso à luz e explicou a razão dessa estatística, que é bem interessante. Testes pré-natais identificam essa doença genética para todas as gestantes. Todas as gestantes tinham acesso ao pré-natal e no pré-natal elas eram incentivadas, elas eram motivadas a decidirem pelo aborto. Elas poderiam fazer exames gratuitos e o aborto era absolutamente legalizado e incentivado. Então a legislação islandesa permitia o aborto de fetos acima de 16 semanas, em caso de síndrome de Down, e assim quase 100% das mães praticavam o aborto desses filhos. Então, a notícia de que a Islândia estava erradicando uma doença como a síndrome de Down, no fundo, revela que a Islândia estava combatendo os doentes síndrome de Down. Ela não estava descobrindo, por exemplo, a cura dessa doença, ela não estava descobrindo
como combater a disfunção genética da síndrome de Down. Simplesmente fazia a proposta, os médicos faziam a proposta para as mulheres de que as mulheres podiam abortar tranquilamente o seu filho doente sem nenhum custo jurídico, nenhum custo penal e muito menos nenhum custo de consciência. Afinal de contas, eles estavam combatendo uma doença e não uma pessoa. Então, nos casos, a maioria dos casos apresentados para estas mães, a maioria dos pré-natais apresentados para essas mães, revelava o desejo de elas não terem um filho doente. É muito comum uma mãe descobrir que seu filho está doente e se apavorar, se lamentar, e ao invés de aceitar que as coisas são tais como são, elas, por não aguentar o drama, a dor, o peso de ter um filho doente, tinham a possibilidade de eliminar o doente. Então esse é, para mim, um exemplo muito fascinante, muito específico da nossa modernidade, da nossa atualidade, de um mundo contemporâneo que aceita uma forma de pensar de que o doente é uma mácula no mundo que precisa ser eliminado de maneira tranquila, de maneira médica, de maneira higiênica, de maneira limpa, onde o Estado interfere incentivando, e você apresenta dados estatísticos dizendo que o país, a partir de agora, conseguiu se livrar da doença. Esse é o típico exemplo de um aborto terapêutico. E o aborto terapêutico também fez história aqui no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal no Brasil julgou os casos de anencefalia. Esse será o meu terceiro exemplo que eu quero analisar com vocês, porque é um exemplo que traz o problema da eugenia, traz o problema da mentalidade eugênica para o Brasil de forma, para mim, muito explícita, muito evidente e com o apoio de uma Suprema Corte no nosso caso. Esse foi julgado em 2012. A Suprema Corte brasileira votou a possibilidade de interrupção da gravidez para os fetos anencefálicos. Quer dizer, o feto com anencefalia, ele nasce com uma má formação cerebral e essa má formação quase que em algum momento tira parte significativa do seu cérebro. A pergunta que a gente faz é muito simples. Ele é um doente ou ele não é uma pessoa? Quer dizer, é uma pessoa doente ou ele é só um objeto, só uma coisa? O relator dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é despenalizar a mulher que faz o aborto nesse caso, foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio teve um voto bem interessante, isso que me interessa analisar com vocês, porque ainda que uma mulher não precise ser penalizada no caso do aborto, ainda que uma mulher não seja penalizada, ainda que a discussão sobre a pena é uma discussão de outro viés, o que me interessa analisar aqui com vocês é a consistência do voto do relator. O que há no voto do relator e daqueles que acompanharam o relator que nós podemos ver ou indicar como um caso de mentalidade ou que há uma disposição eugênica no caso. Se a mulher deve ou não ser presa, não é a nossa intenção discutir aqui. A nossa intenção é discutir as razões que justificam o voto do relator e daqueles que o acompanham. Esse caso foi bastante repercutido no nosso país e foi um caso apresentado para a Suprema Corte pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Então, quem apresenta o problema da anencefalia não são necessariamente os pais que passam pelo drama moral da anencefalia. São aqueles que trabalham com a saúde, são aqueles agentes de saúde que levam o caso para a Suprema Corte, questionando justamente a inconstitucionalidade de mães e agentes de saúde que respondem na justiça pela questão do aborto, quer dizer, pela questão do aborto
para estes casos. Então, você tem no seu hospital, na sua clínica, uma mulher que descobre, através de exames pré-natais, que tem um filho com essa doença, ele é constatado que é essa doença, o agente de saúde não pode, segundo a sua consciência jurídica, segundo os seus limites jurídicos, propor para a mãe o aborto, por exemplo, o abortamento desse nascituro que está com essa doença. Então, esses agentes de saúde apresentaram para o Supremo Tribunal para que haja, olha que interessante, uma antecipação terapêutica para os casos de anencefalia. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho da decisão da arguição, né, de descumprimento, que diz o seguinte: no caso, o pedido foi feito para declarar inconstitucional a interpretação dadas aos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2 do Código Penal, que regulam a questão do aborto. Pois, isso eu gostaria de destacar, criminaliza a antecipação terapêutica. Registrem bem este termo, antecipação terapêutica de parto nos casos de anencefalia. Percebe que eu não chamarei de aborto, eu não chamarei de uma decisão moral sobre o aborto. Eu chamarei de antecipação terapêutica. Se é antecipação terapêutica, eu estou pensando o problema num contexto em que o que está em jogo é a saúde. O que está em jogo é a cura, é o combate de um sofrimento causado, neste caso, por uma entidade biológica desconfigurada. Então, essa entidade biológica desconfigurada não é portadora de dignidade. O que eu peço ao Supremo Tribunal é uma antecipação da terapia que curaria, ou que propõe curar este problema de saúde no mundo. Então, segundo o ministro relator, e o seu voto é bem interessante, quer dizer, a maneira como ele vai justificar é bem interessante para o que vem à nossa aula. O ministro diz o seguinte: não há necessidade de proteção física do feto anencéfalo, uma vez que, se sobreviver ao parto, o será por poucas horas ou dias. Logo, essa vida, destaco, não pode ser preservada a qualquer custo, que são custos jurídicos e morais, na verdade, em detrimento dos direitos básicos das mulheres. É inadmissível que o direito à vida de um feto, destaco, que não tem chances de sobreviver, prevaleça em detrimento das garantias à dignidade da pessoa humana, à liberdade no campo sexual, à autonomia, à privacidade, à saúde e à integridade física, psicológica e moral da mãe. Diz ainda e destaca o ministro: o aborto é crime contra a vida. Ok. Tutela-se a vida em potencial. No entanto, no caso do anencéfalo, repito, e quem diz repito é o ministro, não existe vida possível. O anencéfalo jamais se tornará pessoa. Em síntese, não se cuida de vida em potencial, mas de morte segura. Na medida em que ele chama o embrião portador de uma doença, portador de uma disfunção neurológica, de uma vida natimorta, quer dizer, de uma vida que não é pessoa, de uma vida que não passa de um amontoado disfuncional de célula que merece nada mais, nada menos do que o lixo. Porque ele jamais, segundo o ministro, se tornará uma pessoa, já que a concepção de dignidade de pessoa do ministro é uma concepção que, para ser pessoa, depende exclusivamente do cérebro. E o cérebro produz a consciência. Como o anencéfalo tem uma disfunção neural, uma disfunção severa, e não
produz o que nós chamaríamos hoje de autoconsciência, nós não estamos falando de uma vida em potencial. Quer dizer, ele nunca será um jovem que brincará, nunca será um pai de família que irá sorrir com seus filhos, que lamentará a derrota ou a vitória. Ele nunca terá a vida possível, quer dizer, a vida no sentido de possibilidade, porque essa vida, segundo o ministro, já é morte segura. Percebam aqui no desenho da justificativa que faz o relator, que um embrião com uma doença, ele é não só menos pessoa que a mulher, mas ele sequer é uma pessoa, sequer é uma pessoa. Os ministros que o acompanharam também têm votos muito interessantes que valem a pena a gente ler. E eu gostaria de voltar a destacar nessa aula o seguinte: eu não estou avaliando aqui se uma mulher deve ou não ser presa ou se a equipe médica deve ou não ser presa por ter praticado o aborto de anencéfalo. O que eu estou avaliando aqui é a justificativa do voto, é a justificativa da arguição dos ministros relatores e de quem faz o pedido para esses ministros. Porque é na justificativa que está, na justificativa racional, na justificativa jurídica, neste caso, que está onde eu quero mostrar para vocês a forma mental eugênica ou de uma mentalidade eugênica higiênica a respeito da vida humana. O ministro Luiz Fux, por exemplo, afirmou ser possível chegar a 3 conclusões lastimáveis sobre a gestação de anencéfalos. Leia o voto dele um trechinho. Que a expectativa de vida deles, fora do útero, é absolutamente efêmera. Que o diagnóstico de anencefalia pode ser feito com razoável índice de precisão e que as perspectivas de cura da deficiência na formação do tubo neural são absolutamente inexistentes nos dias de hoje. Percebe que o ministro dá um tom até retórico do quão lastimável é a gestação de um bebê nestas condições, a gestação de um embrião nestas condições. E ele destaca uma das coisas que para mim é a mais importante nessa conversa. A capacidade de olhar a expectativa do doente, a expectativa de vida fora do útero como uma expectativa absolutamente efêmera, como se o ministro fosse detentor de uma capacidade de observar o que é futuro, o que é além daquele momento, e dizer que no futuro pessoas tais como aquela não serão realizadas, não serão felizes, não serão trarão sofrimento para outras, para terceiros, sobretudo da família, e esta efemeridade, quer dizer, essa puerilidade da vida, diagnosticada a partir de uma doença, garante, assim, o direito de ser eliminada. Quer dizer, como eu não serei feliz no futuro, eu posso ser aniquilado, retirado neste momento. Porque, olha que interessante a gente destacar aqui, o que vale na vida para o ministro é a eficiência de uma vida e não a deficiência de um embrião. Percebe? Qualifiquem bem. Aquilo que é valor na vida é a vida que tem eficiência. E aquilo que é disfuncional, aquilo que não funciona no mundo, pode ser colocado de lado. Perceba esses termos porque eles serão importantes na hora de a gente entender como que a eugenia atua nesse tipo de contexto. Continuando no terceiro exemplo do aborto terapêutico para anencefalia, eu queria destacar o voto da ministra Carmen Lúcia, com uma lucidez do seu voto. Ela revela também para mim algo que é importante, que eu gostaria de destacar nessa aula para vocês a respeito dessa mentalidade. Um pouquinho diferente, mas ainda carregando essa relação entre vida funcional e vida disfuncional.
Só que agora a ministra faz com um tom mais emotivo, um apelo à sensibilidade emocional da gestante, da comunidade democrática. Perceba que agora o tom da ministra é um tom que apela para uma plateia tolerante, democraticamente atenta, em que abraçará a causa do aborto para anencéfalos como uma causa que diz respeito à sensibilidade daqueles que conseguem olhar para a mulher com tolerância, com sentimento, com uma vida que consegue acolher aqueles que sofrem. A mulher que não pode interromper a gravidez de feto anencéfalo tem medo do que vai acontecer. Medo físico, psíquico, de vir a ser punida penalmente por uma conduta que ela venha a adotar. Perceba um tom do voto da ministra. Agora ela está transformando a questão do aborto, da escolha abortiva, numa decisão da mulher, mas de uma mulher que está diante de olhares de reprovação. E são esses olhares de reprovação, que é o público, a sua comunidade, que a ministra vai mostrar como um olhar perigoso. Ela frisou que nada fragiliza mais o ser humano do que o medo e a vergonha. Segundo ela, em uma das cartas enviadas aos ministros, coisa comum, quer dizer, a sociedade civil envia cartas aos ministros relatando os seus sentimentos, os seus dramas pessoais, para que os ministros olhem com sensibilidade o que a comunidade civil apela. A ministra conta: uma mulher me enviou uma carta e nesta carta ela relata que durante 5 meses de gravidez, após ter descoberto a anencefalia do seu feto, não saía mais de casa, porque em toda a fila, até mesmo na do banco, perguntavam: quando o seu bebê vai nascer? Qual o nome da criança? E o que a mãe pensava para o filho, mas ela não podia responder. Portanto, diz a ministra, essa mulher passou 5 meses dentro de casa, se escondendo por vergonha de não ter escolhas numa sociedade que se diz democrática. Atenção! A mulher descobriu que estava grávida de uma criança doente. Ela tinha vergonha, tinha medo de olhar para as pessoas que perguntavam para ela: como vai se chamar seu filho? Qual o nome da criança? E ela tinha vergonha de: poxa, eu não posso dar um nome para esta coisa. Eu não posso dar um nome para este amontoadinho de célula deformado. Porque ele não é uma pessoa e eu tenho vergonha de carregar este corpo biológico em mim. Percebam como se ela tivesse uma doença, como se ela, a mulher, fosse portadora de um câncer, fosse portador de uma doença absolutamente severa e que maculasse a sua própria vida. E a ministra entende que este pedido, esta carta da mulher, desta mãe, é uma carta que depõe contra a própria democracia. Porque na democracia, olha só como que as pessoas agem. As pessoas impõem olhares severos àquelas que portam doença e discriminam aquelas que portam doença. Só que no caso, a doença é a doença da mulher, por estar grávida de um bebê anencéfalo. Nesse caso, o feto, diz a ministra, não tem perspectiva de vida. E de toda sorte, há outras vidas que dependem, a vida da mãe, exatamente da decisão que possa ser tomada livremente por esta família, mãe e pai, no sentido de garantir a continuidade livre de uma vida digna. Mas a vida digna, a dignidade aqui, eu quero que vocês percebam e enfatizem esta percepção. É a vida digna só daqueles que são nascidos, pai e mãe, e que terão um custo social, um custo moral para arcar com os olhares de reprova de uma sociedade que não admite o feio, o torto, o efêmero, o bizarro,
Por quê? Porque causa vergonha. Imagine você vai ao supermercado fazer suas compras com seu carrinho de bebê e o que você tem ali é um monstrinho repugnante e a sociedade olha com reprova para ele. Então o que você faz, segundo a ministra? Uma mãe não pode ser obrigada a suportar essa dor, não pode ser obrigada a suportar não gosto desse termo, mas este karma, este drama. Por quê? Porque ela carrega aqui uma doença. E uma doença, como destacou bem a ministra, não é tolerada pela nossa democracia. O que nós damos, então, como remédio? A eliminação do doente. A eliminação do doente, volto a frisar, que é o feto, que neste caso não é considerado nada a não ser a própria doença. Percebem onde está o jogo de palavra retórico da ministra em apelar por uma comunidade insensível aos dramas de uma família portadora não de um filho, mas de uma doença? E esta autopercepção da família que porta uma doença e que é reprovada diante de uma democracia precisa ser balizada e regulada por uma Suprema Corte, que diz, fique tranquila, você pode sim aniquilar a doença. Que no fundo é aniquilar o próprio filho.